Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para darmos continuidade aos subsídios da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative também o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário para que possamos interagir através da plataforma do YouTube. Se porventura você tiver alguma dúvida ou quiser falar e tecer algum comentário sobre a aula, este é o lugar. Deixa o seu comentário aí logo embaixo do vídeo. Tem um lugarzinho especial para você escrever ou colocar a sua dúvida. Então, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia, seu bloco de anotação, sua revista e vamos lá para mais uma das aulas EBD Jovens. Vamos! Você já sabe que nós estamos de revista nova para esse trimestre que se iniciou no início desse ano. Bom, se você ainda não tem a sua revista, adquira o mais rápido possível para que você possa ter o acompanhamento em sua revista em suas mãos. O título dessa revista, ou o tema da revista, é Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O comentarista é o pastor Natalino das Neves. Hoje a lição que nós iremos falar é a lição de número 2, que será lecionada no dia 8 de janeiro, domingo pela manhã, na maioria das igrejas, aonde o seu professor ou até mesmo você irá lecionar essa lição. Na última aula, a primeira aula, a aula introdutória desse trimestre, nós falamos a respeito do assunto santificação. Nós vimos que no hebraico, as palavras santo e santidade é kadosh e kodesh, que significam separação daquilo que é impuro, separação daquilo que é comum. E ao mesmo tempo que significa separação, também traz o sentido daquilo que é consagrado a Deus. A palavra no grego, já no Novo Testamento, por mais que seja diferente, o significado é semelhante. No grego, a palavra para santo é ágil, que tem a mesma ideia das palavras do hebraico. A ideia de separar, a ideia de pôr à parte e a ideia de consagrar e dedicar algo para ser totalmente de alguém. Então, tanto no hebraico quanto no grego, tanto no Antigo Testamento, que é usado o hebraico, quanto no Novo Testamento, que é usado o grego, o sentido da palavra santo, santidade, santificação, é justamente ser separado de, pôr à parte de, e ser consagrado ou ser dedicado para alguém específico. Então a ideia é essa, é separado de e consagrado para. Deixa eu traduzir isso, é ser separado da impureza e ser consagrado totalmente a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 2, traz uma expressão que eu particularmente sou apaixonado. O apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo 2, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, ou chamado para ser santo. Essa primeira santificação que Paulo ressalta, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados para ser santo, Paulo ressalta a igreja de Corinto, a primeira etapa da santificação. Nós vimos também que a santificação ela passa por 3 etapas. A etapa posicional ou a inicial, a etapa contínua e progressiva e a terceira etapa, que é a etapa final. Para você relembrar dos assuntos que nós vimos na aula introdutória, eu falo rapidamente, vale a pena você assistir e fixar o conteúdo dentro de você e na sua mente, claro. Bom, a primeira etapa, que é essa que Paulo ressalta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, é uma etapa de santificação que ocorre de forma instantânea. Trata-se de uma pessoa ou da pessoa que é justificada pela fé,
na obra vicária de Cristo. E ela é santificada de forma imediata em Cristo. Paulo vai ressaltar isso em algumas das suas epístolas, dentre elas a epístola de Filipos. No primeiro capítulo aos Filipenses, versículo 1, Paulo vai dizer assim, escrevendo, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Essa expressão, santos em Cristo Jesus, traz e nos mostra a primeira etapa, que é a etapa da santificação posicional ou inicial. Essa etapa é realizada por meio da fé e por meio da ação justificadora de Cristo naquele que crê, naquele que está sendo justificado naquele momento pela fé de forma instantânea. A segunda etapa da santificação é a etapa contínua, progressiva, que eu particularmente chamo de santificação como processo, ou o processo da santificação. A santificação é dinâmica, é um processo, é progressivo, é contínuo. E esse ato progressivo é daquele que não se acostuma mais com uma vida de pecado. Ou seja, desde o momento que a pessoa é justificada, que ela crê, que ela recebe o ato da justificação através da fé e da obra vicária de Cristo no Calvário, ela entra também na etapa do processo da santificação. E ela começa a perceber que a vida pecaminosa ou o ato de pecar de forma deliberada não será mais o seu estilo de vida adotado. Por isso que Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 13, Paulo vai trazer muito bem a imagem e a atitude, a ação daquele que recebeu a justificação de Cristo. Aí Paulo vai dizer, se você já é justificado, se você crê em Cristo Jesus, se você está justificado pela obra vicária de Cristo, aí Paulo completa dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então Paulo está dizendo que a obra da santificação não é uma obra pela metade, não é uma obra inacabada, mas ela deve ser uma obra em tudo. Aí Paulo vai citar o que é esse tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo se refere ao espírito, quando Paulo se refere à alma, quando Paulo se refere ao corpo, você se lembra que nós somos seres humanos tricótomos. O que é uma pessoa ser tricótoma? É uma pessoa que é dividida em três: alma, espírito e corpo. É a junção daquilo que nós temos quando o apóstolo Paulo fala, vos santifique em tudo. Paulo está dizendo, devemos nos santificar a nível de espírito, mas também devemos nos santificar a nível de alma. Mas da mesma forma, devemos nos santificar a nível do nosso corpo, ou seja, santificar em tudo, espírito, alma e corpo. Essa é a segunda etapa, que é o processo da santificação, que desde que nós aceitamos a Cristo, ou Ele nos aceitou, e fazemos parte dessa obra justificadora, ao mesmo tempo que temos a santificação inicial, começamos o processo da santificação, que será por toda a nossa vida, até chegarmos à terceira etapa da santificação, que é a santificação final. Essa santificação não será alcançada nesta vida terrena. Isso acontecerá somente com a glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhante ao corpo de Cristo, depois da ressurreição. Mas, claro, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, na última aula eu citei um outro texto, mas nessa aula, para relembrar você, eu vou citar Efésios capítulo 5, versículo 27, onde a expressão do apóstolo é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa ideia da santificação final não é nesta vida, não é na vida terrena, mas é após a ressurreição. É após nós sermos glorificados como pessoas arrebatadas por Ele ou ressuscitadas por Ele naquele grande dia. Passaremos por esse processo, o processo da santificação final, para se cumprir a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 27, para a apresentação como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Então você já viu que se o assunto da santificação ele não é tão comentado nas rodas de conversa, imagina o assunto do pecado. É claro que para falar de santificação nós precisamos falar da amartiologia, ou seja, do estudo sobre o pecado, do assunto do pecado. Mas se o assunto da santificação, esse assunto é impopular no meio das rodas de conversa, dos adolescentes, dos jovens, quanto mais o assunto de pecado. E hoje falaremos sobre o tema, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Para isso, eu gostaria de ler o texto principal com você após essa passagem de lembrança novamente da aula primeira, da aula introdutória. O texto principal se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Ponto. Preste atenção no que vai suceder a partir de agora. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Nós temos também a leitura semanal, você pode estar sempre acompanhando a revista da Escola Bíblica Dominical e o texto bíblico principal. Olha, para você que vai lecionar, para você que vai explanar essa lição no dia 8 de janeiro ou qualquer outro dia que seja a lição de número 2 da EBD Jovem desse trimestre, eu aconselharia você a ler o capítulo de número 11 todo e o capítulo de número 12 do segundo livro de Samuel. Faça a leitura de pelo menos o capítulo 11 e o capítulo 12 para que você esteja atenado e para que você esteja diante do contexto, inserido também nesse contexto para melhor explanar e explicar essa lição. O texto bíblico fala do segundo livro de Samuel, capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 9. Deixa eu ler com você. Não me tenham como enfadonho, não me tenham como cansativo, mas é importante para que façamos essa leitura. Vou fazer rápido e vou tecer alguns comentários de alguns versículos que nós iremos ler a partir de agora. Veja bem, versículo 1. E o Senhor enviou Natã, que é um profeta, a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E ele vai iniciar uma história. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, ou seja, uma visita, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, que tinham muitas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera até ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, é o homem que fez tal coisa, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Aí, é uma pergunta, na verdade. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste, e ele mataste com espada dos filhos de Amon. Duas principais características ou principais lições desse texto é simples. A primeira lição é que Davi viu o pecado do outro. Por exemplo, quando Natan chega, o profeta, e conta a história do homem pobre, do homem rico, do que aconteceu, do viajante, da visita que chega. Quando Natan conta essa história, quando Natan fala do que estava acontecendo e da cordeira que aquele homem pobre possuía, e o rico veio e tomou para que matasse e fizesse um guisado para o viajante que chegou na sua casa, Davi se ira. Ele diz, digno de morte é tal homem. Então a ideia é que Davi viu o pecado do outro com firmeza, com dureza. Isso eu posso expressar dessa maneira, com santidade. Mas a respeito do próprio pecado, Davi foi flexível, maleável e ocultador. Quando eu falo do pecado, você já conhece a história e nós já vamos entrar logo nessa história, que Davi, ele fica, na época em que os reis iam para as guerras, para as batalhas, Davi fica no palácio, e quando Davi está no palácio, quando Davi está no palácio, ele vai até o terraço e ele vê uma mulher. E quando ele vê esta mulher, ele deseja no seu íntimo esta mulher. E quando ele está desejando, ele pergunta quem é aquela mulher que estava banhando-se, que estava na sua casa, tomando o seu banho diário. E quando Davi pergunta isso, a resposta é: essa mulher, ela tem marido. Esta mulher tem casa. Esta mulher, entre aspas, tem alguém que cuida dela, tem alguém que é dono dela. E é claro que eu falo dono no sentido entre aspas mesmo. Eu falo de alguém que tem um cônjuge, alguém que tem uma aliança com outra pessoa. E quando Davi ouve essa informação, Davi ignora completamente e ele obedece os seus instintos, os seus desejos, as suas vontades, as suas concupiscências. E é nessa ideia de Davi não dar ouvidos, de Davi ficar ocioso, de Davi ter visto e cedido à sua tentação, é que Davi peca. E quando Davi peca, Davi oculta o seu pecado. E Natan vem depois de um certo tempo, aí nós podemos colocar um tempo de aproximadamente de 9 meses, 1 ano, no mínimo, que Davi está ocultando o seu pecado. Davi está escondendo o seu pecado. Não foi só isso o pecado de Davi. Quando Davi tem relações sexuais com essa mulher que ele viu no terraço pelo nome de Batseba, Davi engravida esta mulher. E quando Davi engravida, Davi se vê encurralado numa situação. E ele chama o marido dessa mulher que estava na guerra. Depois de algumas etapas, o final dela é que Davi coloca Urias, que é o marido de Batseba, na frente da batalha, propositalmente, para que Urias morresse e para que não tivesse nenhum problema, Davi casasse com esta mulher e o filho nasceria e ninguém saberia de nada. Ninguém iria notar nada, ninguém iria insultar Davi, ninguém iria prestar contas do que Davi fez para ele mesmo. Então Davi oculta, mas quando ele ouve a história de outra pessoa, ele age com firmeza, dureza e santidade, mas na sua própria história ele é flexível, maleável e ocultador. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que Davi tratou o pecado como algo a ser escondido, mas Deus mostra como o pecado deve ser visto, com seriedade e com arrependimento. Não postergar escondendo, camuflando, ocultando os erros. Hoje veremos e aprenderemos justamente sobre isso, sobre um dos momentos mais tristes na vida do rei Davi. E é assim que nós iniciamos e nós vamos para o primeiro tópico desta lição, que fala sobre o pecado diante da perspectiva humana.
Eu já contei a história para você. Davi deveria ter ido à batalha no capítulo 11, versículo 1 do segundo livro de Samuel. O texto é explícito em dizer: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e os cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Alguém vai dizer: Tiago, mas talvez Davi estaria cansado, talvez Davi estaria exausto. Pelo contrário, poucos capítulos antes, quando você olha lá no capítulo de número 7, no versículo 1 do mesmo livro em questão, o texto é claro em dizer: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Ou seja, no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, versículo 1, o texto é claro em dizer que Deus lhe havia dado descanso. Mas no capítulo 11, no versículo 1, é o próprio Davi que vai dar descanso para ele mesmo. Deixa eu abrir um parêntese. Deus sabe a hora certa de nos dar descanso. Deus sabe a hora certa de nos dar refrigério, de nos dar renovo espiritual, físico, emocional, sentimental. Deus conhece a nossa vida. Mas o problema é quando o homem, de forma negligente, de forma tramando por fora, ele quer dar para si mesmo uma forma de desculpa, que é um descanso, que é um tempo para ele mesmo. Porque o pecado nunca vai acontecer de uma hora para outra. Eu estou aqui para cair, pequei, falhei. Não, o pecado ele vai engodando. Ele vai acontecendo pelo processo. O apóstolo Tiago, ele vai dizer na sua epístola, e eu acho isso extraordinário, a forma que ele relata, que ele diz: o pecado, ele é gerado pela concupiscência. Então a primeira coisa, e eu faço questão de ler isso com você, epístola de Tiago, para nós lermos no teor das Escrituras Sagradas, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: depois havendo a concupiscência é o desejo, é a vontade desenfreada. Havendo o desejo, havendo a vontade de ter sido concebida, dá luz ao pecado. Então o pecado não vem de uma hora para outra. O pecado, ele é fruto de uma concepção, de um concebimento da concupiscência, do desejo que foi nutrido, que foi gerado, que foi concebido e dado à luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então o Tiago, na sua epístola, ele vai trazer isso muito claro, que o pecado não acontece de uma hora para outra, ele é gerado. Ele é dado à luz pela concepção, ou a palavra ideal não é concepção, pelo concebimento da concupiscência. Consegue pensar nisso? Então isso me leva a entender que Davi, por mais que nós não sabemos ao certo, claro que nós não é apenas uma forma da gente conjecturar, da gente ver por fora, nós pensamos que Davi já estava tramando a respeito disso, que Davi já estava nutrindo esse desejo no seu coração. Davi fica ocioso. E quando Davi fica ocioso, que fica com tempo livre, em vez de estar na batalha, em vez de estar na guerra, ele está no seu palácio, ele vê aquela mulher do terraço. Somente o fato dele ter visto aquela mulher do terraço dá a ideia que a casa de Urias, que a casa de Batseba, era próximo do seu palácio, era próxima do local onde Davi residia, da onde Davi morava, que era o palácio. Essa ideia de estar tão próximo do palácio trazia a interpretação que para o rei avistar a mulher tinha que ser uma localidade próxima, e sendo esta uma localidade próxima, nos leva a entender que Urias, marido de Batseba, fazia parte de uma elite militar de Davi. Uma elite militar que cuidava da segurança do monarca, do rei, de todo o palácio que estava ali presente, que era a casa onde Davi residia. Então Urias era uma pessoa de confiança, provavelmente. Era um homem da elite do monarca.
Era um homem que estava próximo do palácio, mas ele estava na guerra. Ele estava na batalha. Enquanto ele está na batalha, Davi se aproxima do terraço, vê Batseba, e quando vê Batseba, ainda ele tem um alerta. E o alerta se mostra no versículo 3 do capítulo 11. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Olha o primeiro aviso. Deus sempre vai nos avisar. Deus sempre vai nos avisando. Só que Davi planejou e cedeu à tentação. Quando eu falo de ceder à tentação ela passa por 3 passos até conceber e dar luz ao pecado. O primeiro passo da tentação é o sentido. Davi foi tentado pelo sentido da visão. Quando Davi vê, Davi é tentado. Eu digo que o primeiro olhar é inocente. O segundo é consciente. Eu repito, o primeiro olhar é inocente. Talvez não dá para você evitar. Você está passando pela rua, olhou, o primeiro é inocente. Se você desvia o olhar e volta novamente para ver aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela coisa, não sei do que se trata a tentação nesse momento, mas se você volta o olhar, já não é mais inocente, é consciente, você sabe o que você está fazendo e está nutrindo uma tentação que está surgindo na sua vida. Então o primeiro passo da tentação passa pelo sentido. No caso de Davi, a visão. O segundo passo é o passo da consciência. Depois da visão, depois do sentido, passa para a sua mente, a consciência, aonde você vai entender o que está acontecendo. E quando você entende o que está acontecendo, o terceiro passo é descer para o coração, aonde você tem a decisão de ceder à tentação ou resistir à mesma. Por isso que o escritor bíblico, ele é tão enfático em dizer, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas para a mulher, ele diz, não resista, fuja. Porque resistir, você pode, em qualquer momento, pela fala da mulher, pelo jeito da mulher, o proverbista vai falar muito sobre isso, ceder àquela tentação. E quando eu falo mulher, claro que eu estou falando ao sexo oposto. Se você é mulher, eu estou falando do ceder à tentação de um homem. Se você é homem, eu estou falando do ceder à tentação de uma mulher. Então, cuidado, porque Davi cede essa tentação. A primeiro momento parece algo inofensivo, parece algo que não vai surtir prejuízos para ele. Mas algo que parece inofensivo pode te levar ao afastamento da presença de Deus. O pastor Natalino das Neves, comentarista, ele vai escrever algo no seu livro de apoio que é muito interessante, que vale a pena ser ressaltado por nós. Ele vai citar o exemplo de uma rã. Você já sabe que a rã faz parte dos ectotérmicos, que são aqueles animais de sangue frios, que dependem do meio ambiente para regular a própria temperatura. E uma vez o pastor Álvaro, que é o nosso pastor presidente da ADMP aqui de Uberlândia, ele falou isso em um dos seus cultos de ensino. Eu lembro, acho que foi em 2018. Olha como é que a minha memória está boa. Eu escrevi essa pregação, tem até hoje no meu tablet aqui, é só procurar. Onde o pastor Álvaro também cita esse exemplo do cuidado que nós devemos ter com o ceder da tentação. Porque a tentação é como uma água fria, uma água morna, que se coloca em um fogão com o fogo ligado e coloca a rã dentro dessa panela com uma água fria, uma água morna. E a rã, como ela é um animal ectotérmico, que ela reage, depende do meio ambiente para regular a sua temperatura, se você colocar a rã naquela água que está morna, aquela água que está normalizada de temperatura e acender o fogo vai começar a aquecer aquela água. E a rã vai começar a acostumar com o ambiente, a acostumar com aquela água. A água vai elevar a temperatura, de fria passa para morna, de morna vai aquecendo, e aquele ser ectotérmico, no caso a rã, vai se acostumando com aquela água, vai se acostumando com a mornidão da água, vai se acostumando com aquela água aquecendo, ela vai ficando, percebendo que está ficando um pouco mais cansativo, um pouco mais lento, mas aos passos que a água está aquecendo, ela está dentro da panela. E vai chegar um momento
que a água vai aquecer tanto que quando a rã perceber que está muito quente, ela vai tentar saltar da panela, mas ela já não vai ter mais força. Ela já não vai ter mais o reflexo e o tempo de ação. E então a rã morreria ali no banho-maria. Olha que exemplo fantástico para as nossas vidas. Se nós vamos brincando, fazendo trocadilhos com o pecado, assim como Sansão foi fazendo, trocadilhos com o pecado. Primeiro perto de lugares que ele não poderia estar, depois com o leão, depois com a mentira, depois com o casamento inapropriado, depois com Dalila, ele estava no banho-maria e ele não estava percebendo que o seu fim estava chegando, que o pecado estava estava dando à luz por causa do concebimento da concupiscência de Sansão. Sansão estava no banho-maria, Sansão estava igual a rã ectotérmica, estava dependendo do meio ambiente para regular a sua temperatura espiritual. Ele estava vendo que a temperatura estava se elevando, mas estava acostumado, estava sem nenhuma reação. E quando já estava tarde demais, que foi no caso de Dalila, ele não teve reação para fazer alguma coisa. Mas a misericórdia de Deus também o alcançou no final. E você já conhece a história. Então eu lhe digo, com a autoridade de Deus nesta aula, cuidado com o pecado. Não se acostume com os desejos inapropriados da sua carne. Não se acostume com as tentações, porque logo a concupiscência, ela será concebida e dará vazão ao pecado, e o pecado dará vazão à morte, por fim. O pecado, ele nos prende e vira uma bola de neve. Davi pensou que ia pecar e estava tudo certo. Ele iria apenas ceder à sua tentação, pecar e ponto final e vida para frente. Só que o texto vai dizer que ele recebe a notícia da gravidez de Batseba. E quando ele recebe aquela notícia da gravidez daquela mulher, Davi se vê encurralado pela situação. Para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Para encobrir o seu pecado, ele planeja outro pecado. Ele pede ao general do exército, Joabe, que mande Urias de volta. Quando Urias chega, Davi conversa, pede informações, e Davi diz, vai para tua casa, lava os teus pés, com a ideia que ele se deitaria com a mulher, só que Urias não faz isso. Urias tinha uma integridade muito grande, uma sinceridade muito grande. E Urias percebe, eu estou aqui tendo o bom e do melhor quando os meus companheiros estão na batalha? Não, eu não vou dormir em casa, eu vou dormir na porta do palácio. Ele faz isso, Davi recebe essa notícia, chama Urias de novo, dá bebida, dá comida, dá banquete, manda Urias para casa. Urias não vai para casa. Urias com integridade diz, eu não posso fazer isso enquanto os meus companheiros estão na guerra. Eu não posso ficar acomodado na cama com a minha esposa, porque a ideia de Davi era, quando ele voltar para casa, ele vai deitar-se com a esposa, ter relações sexuais com Batseba, e ele vai achar que a gravidez é própria dele, é por causa da relação sexual que ele teve com a esposa, e Davi ficaria impune do seu pecado, acobertaria o seu pecado. Essa era a visão de Davi. Só que não era a visão de Deus. E já já nós vamos chegar lá. Então Davi ele tenta fazer esses planejamentos, essas escapatórias, e não dá certo, até o ponto que Davi parte para outro plano. E o outro plano, como eu já disse para vocês, alguns momentos anteriores, esquematiza a morte de Urias na guerra, colocando Urias na guerra, na frente de batalha. E ele é morto ao fio da espada dos amonitas. Assim, Davi achou que tinha camuflado o seu pecado, porque essa é o pecado sob a perspectiva humana. Mas quando nós passamos para o tópico de número 2, nós vemos o pecado sob a perspectiva divina ou a perspectiva de Deus. Após a morte de Urias, na frente da batalha, diante dos amonitas, parecia estar tudo certo na ótica humana, mas na divina nada estava certo. Tanto é que a expressão do texto bíblico, ou o texto principal de hoje, que é o versículo 27 do capítulo 11 do segundo livro de Samuel, a expressão é, e passado o luto enviou Davi e recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, referindo a Batseba, e ela lhe deu um filho. Ponto. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.
Deus não estava se agradando de nada daquilo. Eu repito, não foi um dia, uma semana, 2 semanas. Foi um período até Batseba que concebeu e deu à luz a um filho, no mínimo 9 meses. Os historiadores, eles colocam uma média de 9 meses a 1 ano, até que Natan chegou diante de Davi. Entenda isso e grave essa frase. Mais importante do que pensam sobre você é aquilo que Deus sabe a teu respeito. Eu vou fazer essa frase para mim. Mais importante do que pensam sobre mim é aquilo que Deus sabe ao meu respeito. Grave isso e não se esqueça. Deus não estava sendo complacente com o pecado do rei. Para Deus o pecado não precisa de encobrimento, e sim de arrependimento. Deus desmascara Davi, porque Natan é usado por Deus para trazer aquela história do homem rico, do homem pobre, e Davi se levanta e diz: esse homem é digno de morte, ele deve dar de forma quadruplicada tudo que ele teve de dano para aquele homem, tudo que ele fez de dano para aquele homem. E quando Davi diz isso, Natan levanta com a autoridade de Deus e diz: tu é este homem, Davi. Eu imagino, irmão, sempre que eu falo sobre essa cena, eu imagino Davi de pé. E quando Davi fala, esse homem é digno de morte, e Natan diz, tu é este homem, Davi. Eu imagino Davi voltando para o trono. Davi baixando o semblante e dizendo, eu sou esse homem. Como é fácil a gente julgar o pecado das pessoas. Difícil é quando a gente está diante dos nossos próprios pecados e das nossas próprias, me fugiu a palavra, nossas próprias ideias de pecado. Porque todo pecado vai trazer uma consequência. E difícil é quando nós estamos diante dessas consequências, é a palavra que eu gostaria de usar. Bom, melhor sermos confrontados nessa vida do que na vida eterna. Você concorda com isso? Talvez alguém vai dizer, Tiago, mas para que Davi foi tão confrontado por Deus? Porque Deus estava agindo de misericórdia com Davi. Alguém vai dizer, mas é melhor não ser confrontado. Melhor ser confrontado nessa vida do que ter o confronto na vida eterna. E quando eu falo de confronto, eu falo também dessa ideia do tópico de número 3. Aqui você pode perceber o tópico 3, que fala o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e misericórdia divina. Quando o profeta apresenta a história do homem rico, do homem pobre, como eu acabei de falar, o furor de Davi se acende de uma grande maneira contra aquele homem. Só que após Natan falar, tu é este homem, Davi cai em arrependimento, ele confessa, e o arrependimento de Davi não é da boca para fora. O confessar de Davi não é da boca para fora, é um confessar genuíno, porque a mudança de atitude é vista. Uma das consequências imediatas para Davi foi a enfermidade do seu filho, que ele teve com Batseba. Davi ficou 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança, até que a criança, no fim desses 7 dias, morre. E quando a criança morre, Davi, ele entoa um salmo a Deus. Nesse período de jejum, prostrado, nesse período de confessar, de arrepender, de prostrar-se, Davi entoa o salmo de número 51. E eu gostaria de ler algumas partes com você. Esse é o salmo que Davi entoa. Olha que salmo extraordinário. Salmo número 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabe que Deus é misericordioso. Então Davi clama por esta misericórdia. Ele expressa, verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Se o pecado está sempre diante dele, está sobre a responsabilidade dele saber se ele vai ceder ao pecado, ceder à tentação ou praticar, agir de forma pecaminosa. A ideia com Caim foi semelhante. Deus disse para o próprio Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, ou seja, a decisão é tua.
De abrir a porta do teu coração e deixar o pecado entrar, ou de permanecer com a porta fechada e o pecado longe de você? Aí ele continua dizendo: contra ti somente pequei e fiz mal aqui aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a verdade ou a sabedoria. Então você percebe que Davi reconhece o seu pecado. Mais do que reconhecer, Davi faz algo extremamente lindo. Ele expressa dizendo: purifica-me como isopo. O isopo era uma planta usada na purificação dos rituais judaicos. Me purifica com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Davi está expressando e reconhecendo a importância da presença de Deus e do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para que possamos viver o processo da santificação, o processo da pureza, o processo da purificação, o processo da limpeza espiritual de Deus para conosco. Assim, eu concluo essa aula dizendo para você, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando nesse subsídio, o exemplo de Davi, como ele lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele e seu desfecho, são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva de um Deus que é santo. O julgamento de Deus é imparcial. Davi era rei, era monarca, mas é imparcial. Todavia, aqueles que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. É dessa maneira e dessa forma que nós terminamos essa aula maravilhosa. O pecado sob a perspectiva de um Deus que é santo. Eu te aguardo para o próximo subsídio, a lição de número 3. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.